Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma visita aqui no nosso Instagram falando um pouquinho sobre constelação familiar. O Alex Nielsen, ele é formado pelo nosso Instituto de Inteligência Emocional e hoje ele vai compartilhar conosco a sua experiência. Oi Alex, entrou aí? E aí? Fala aí um oizinho, vamos ver se eu já consigo colocar ele aqui na live. Pede para participar, Alex, que daí eu já coloco você, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ver se você consegue dar um ok aí para que você entre na live. Aê! Tudo bem, Alex? Bem-vindo! Que saudades! Verdade, verdade. Muito obrigado por essa oportunidade. Que bom trocar uma ideia com você com essa live, falar sobre população. Muito legal. Vamos lá. Estou à Legal. disposição. Alex, a gente tem visto muitas pessoas depressivas, né? A gente está vendo um número grande de pessoas aí com antidepressivos, a gente tem visto o número de suicídios aumentarem. E aí, a minha pergunta para você é: o que o autoconhecimento faz na vida de alguém? Você que também é treinador comportamental, a gente vê muitas pessoas que duvidam, né? Eu já vi muitas pessoas falando assim, coach é moda, né? A gente precisa se posicionar, a gente precisa se defender, né? Eu falo que é mostrar, porque quem tá aqui desse lado realmente vive a mudança. Eu vejo que a gente realmente tem muitas histórias, eu acho que todos nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente tem muitos cases aí para compartilhar. E aí, eu queria que você compartilhasse aqui com os meus seguidores, assim, o que você, como constelador familiar, né? Qual que é a tua experiência? O que você pode trazer de dicas aí para eles quando a gente fala sobre a identidade da pessoa que está sendo formada? O que você pode trazer para gente? Bom, vamos lá. Estou até compartilhando aqui com o pessoal aqui do meu Instagram. Bom, vamos começar primeiro, antes de falar do meu ponto de vista das constelações, Uhum. do ponto de vista como coach, tá? E Tá. tenho uma honra de ser formado por vocês, né? Já se Uhum. fazem 2 anos, vai para quase 3 anos já. Sim. E já era formador na época e foi um outro divisor de águas na minha vida. Então, eu vejo que o autoconhecimento, né, para a pessoa, faz a pessoa descobrir pontos fracos que ela jamais imaginou que ela teria. E aí, por que pontos fracos? Porque nós tendemos a não olhar para os nossos pontos fracos. Nós tendemos a olhar para aquilo que nós fazemos no dia a dia. A nossa rotina, nós estamos tão ligados no piloto automático que às vezes nós estamos deixando de fazer algo por medo, por insegurança, e nós simplesmente não percebemos esse movimento ocorrendo. E quando a gente passa por um processo de coaching, seja por um seminário, por uma constelação familiar, por algum processo que vá trazer esse autoconhecimento, que é algo contínuo, né? Não é apenas num único processo, numa única constelação, num único seminário que você vai ter todo o compreendimento, mas você passa a enxergar a sua própria vida de um outro ponto de vista. Você começa a perceber que você é muito mais capaz do que aquilo que você imaginou que você poderia. Inclusive, faz tempo que eu não faço isso, mas em algumas palestras que eu fiz há muitos anos atrás, eu tive uma dinâmica em que eu provava, no meio da palestra, eu provava para todo mundo quanto eles eram capazes e não sabiam. E eu não vou fazer, mas eu vou até ensinar. A dinâmica é assim, você pega um barbante mais ou menos aí de 20, 30 centímetros e você com a mão direita ou a mão dominante, você não pode encurvar o braço e você tem que dar em 1 minuto quantos nós você conseguir apenas com uma mão, com a mão dominante. Normalmente o pessoal acaba demorando em 1 minuto dá um nó, dá 2 nós, né? Acha super difícil e tal. E aí, o pessoal deu, eu peço pro pessoal contar quantos nós deram. Dei um, dei dois, dei três, né? Com a mão dominante. Aí, imediatamente,
ok. Agora vocês vão para a mão que não é dominante. E vocês vão ter o mesmo tempo de 1 minuto para fazer a mesma coisa, né? Sem esticar o braço, você não pode se ajudar só com a mão, tentando dar quantos nós nesse barbante você pode. A média é que as pessoas fazem 2, 3 nós mais a mais do que com a mão dominante e num tempo muito mais rápido do que fizeram com a mão direita. Por quê? Porque na mão esquerda não tem julgamento nenhum. Na verdade, você já tem algo criado, né? Que é do tipo assim, não vou conseguir mesmo, então, né? Então você sai do julgamento, você já está esperando aquilo. E aí, quando você percebe que você faz algo, você percebe que você fez mais nós, a pessoa se toca naquela, nossa, eu não sabia que eu era capaz. E aí eu falo, se você não sabia que você era capaz com a mão esquerda de fazer isso, imagina o que mais tanto você não sabe na sua vida. De fazer, né, de ser capaz. E aí, falando da depressão, como você falou, eu acho que o autoconhecimento, a pessoa realmente se conhecer, saber quem é, o que faz, saber seus limites para quem está lidando com depressão, com insegurança, eu acho que é o primeiro passo para você poder começar a sair dela, né? E sair de remédios e aí de uma série de questões que estão envolvendo. Eu falo que o primeiro passo é a gente saber olhar e enxergar onde a gente está, né? Eu costumo até fazer uma metáfora, eu falo, quando a gente vai para algum lugar e a gente busca lá no Waze, a gente precisa falar onde a gente está. Então, a primeira coisa, se a gente quer mudar, se a gente quer sair de um estado, é reconhecer onde nós estamos, né? Que é o que você acabou de dizer. Eu preciso entender onde eu estou para eu saber para onde eu estou indo, né? E qual é o melhor caminho. E quando a gente começa a olhar para a nossa vida de uma forma mais clara, né? Reconhecendo as nossas limitações, que é o que você mesmo disse, e também potencializando o que a gente tem de bom, né? Expandindo aquilo que para a gente é natural, né? Porque a gente acaba focando muito, eu vejo que o padrão comportamental negativo só foca no que não tem, não é verdade? Exatamente. Legal. Foca no problema, foca no desespero, foca na falta de resultado. Deixa eu só abrir a janela aqui de novo, porque eu joguei a luz natural. Tá bom. Agora... Legal. Vocês estão ouvindo bem a gente, pessoal, que está aí na live? Dá um joinha, manda um coraçãozinho só para ver se a gente está conseguindo entregar aí o conteúdo. E outra coisa que eu queria te perguntar, Alex, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala das crenças, né? A gente sabe que a crença de identidade é o que fortalece alguém para agir. Então, eu sei quem eu sou, né? Eu falo que muitas pessoas, elas acabam assumindo uma identidade enfraquecida por conta de situações, né? Então, você tem alguém que te traiu, você tem alguém que mentiu para você, você teve um fracasso profissional, né? Uma demissão, né? E você não é aquilo, né? Eu falo que alguns comportamentos, alguns resultados não é quem nós somos. Nós somos muito mais do que comportamentos, né? Então, esse fortalecimento da identidade, ele muda uma vida, né? Porque não importa se eu tô num momento ruim na minha vida, eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor e eu sei para onde eu estou indo, né? Então, isso é muito importante. Na constelação, como é que vocês trabalham a base da identidade? Você pode compartilhar com a gente? Posso. Eu acho que uma das coisas mais bacanas que a constelação traz, né, dentro do seu movimento que é fenomenológico, é te trazer para a realidade. Então, eu sempre costumo dizer, dentro das constelações familiares, que você não vai encontrar ali a solução para os seus problemas, mas ela vai mostrar exatamente o que ocorre, exatamente como é. E muitas pessoas, né, que vão assistir as constelações e que acabam vendo as constelações de outras pessoas, acabam vendo ali nas representações movimentos que falam, nossa, eu sou exatamente assim. Olha como eu estou, né, me detonando. E a partir desse olhar, a partir dessa compreensão, é que ela começa, então, a se trabalhar. Então, o que a constelação faz, primeiro, é trazer a pessoa para a realidade. É mostrar exatamente, sem filtro, como a pessoa está agindo. E o que vai continuar acontecendo se ela... O que vai acontecer se ela continuar agindo dessa forma. Mas, ao mesmo tempo,
ela mostra, ela dá tanta informação para a pessoa, não só perante aquele problema, né, aquela questão que ela está buscando, que ela começa a enxergar tudo à sua volta no ponto de vista. Inclusive hoje, num grupo que nós temos de constelação, o pessoal me perguntou, eu acabei não respondendo, mas eu vou responder, eu já respondo aqui também. O pessoal, quanto tempo demora, né, para os resultados da constelação familiar? E a constelação familiar, ela é algo que mexe muito no inconsciente, no subconsciente. Então você vai ter muitas compreensões no momento da constelação, só que o posterior à constelação é onde está a cereja do bolo. Porque é onde momento, é onde você vai entrar nos seus processos e dentro desses processos você vai começar a enxergar as coisas por um outro ponto de vista. Então o ponto chave da constelação com relação a trazer essa identidade é mostrar para a pessoa que ela não é, ela pode tirar a sua crina de cavalo, ela pode crina, né? Ela pode tirar a sua crina e consegue olhar por outros ângulos. E aí ela começa a perceber que aquela fraqueza, que aquele movimento que ela tinha estava baseado, né, em crenças, em experiências, da forma como ela aprendeu ali, possivelmente com o pai, com a mãe, com as pessoas à sua volta. E é exatamente muito, inclusive, o que a própria inteligência emocional traz, né? Você acredita que aquela crença é baseada em quantas experiências lá atrás. E aí, quando a pessoa chave essa compreensão, ela começa a mudar naturalmente. Naturalmente, ela começa a entrar nesse processo. É muito bacana. Sim. E a gente fala que é uma forma desassociada, né, de olhar para uma situação, né? Porque assim, muitas vezes quando a gente está dentro do problema, a gente não enxerga, mas quando a gente consegue olhar para ele de fora, representando ele externamente, a gente consegue dar um novo significado. Na verdade, é uma ressignificação. Seria isso. Total. Né? Total. É uma Então, ressignificação. legal. Quando eu aprendo a ressignificar as histórias, porque olha só, nada tem significado, a gente sabe, né? Até compartilhando com vocês, ontem eu fui jantar com meu marido num restaurante no shopping Guatemi e a gente foi super bem atendido pela garçonete e tinha uma pessoa atrás que estava surtada. Ela falou, eu quero chamar o gerente. E aí eu falei, nossa, o que será que aconteceu, né? A gente fica curioso. Eu falei, nossa, a mulher tá muito brava, ela tava bufando. E ela falava pro marido assim, fica quieto, não vai contra mim porque eu quero falar. E eu falei, bom, ok. E a garçonete saiu chorando. E ela falou assim, ela pediu para eu, ela colocou o prato na minha mesa e ela quis me ensinar como comer, falou pro gerente. É um absurdo, eu me senti extremamente desrespeitada. Porque eu sei comer, ela me mandou, aí eu olhei e falei, meu Deus, né? Aí, assim, é interessante que a gente comece a analisar os comportamentos. E quando você vê uma pessoa tão reativa, né? Qual a necessidade disso? Alguém servir e falar, olha, tem um pratinho aqui, pode servir. Né? A gente fala de uma identidade enfraquecida porque eu não consigo aceitar sugestões, então é aquela coisa, eu falo até da soberba, né? Eu falo assim, quando a gente está bem emocionalmente, a gente está aberto para ouvir sugestões, a gente está aberto para. A gente consegue dar um significado correto para cada coisa, porque às vezes a nossa vida está tão dura, tão pesada, porque a gente está dando esse significado errado para tudo, porque a nossa identidade está enfraquecida. Né? E para mim foi muito claro aquilo, assim, o quanto ela estava desestabilizada. E aí, o problema de você estar desestabilizada é que você vai metralhando todo mundo. Né? As pessoas que estão do nosso lado vão pagar os nossos filhos, nosso cônjuge, a pessoa que trabalha com a gente. E aí foi incrível que eu entendi o que estava acontecendo e eu saí no final e eu falei, olha, eu gostaria de agradecer o atendimento, porque ela me atendeu com excelência e eu vi que essa pessoa realmente, o problema está com ela escolheu o significado. A moça começou a chorar, ela falou, ai, muito obrigada, né? Os amigos abraçaram. E eu falei, o quanto a gente se permite ver situações negativas sem fazer nada. E eu falei pro meu marido, eu preciso conversar com esse gerente, porque para mim era óbvio que o problema era da pessoa, né? Então é isso. Aí eu vejo ali um momento de identidade enfraquecida e a pessoa ela não tá bem e ela acaba vomitando, né? Vomitando em todo mundo. E quero abrir até um parênteses. Quando a gente vai observar isso dentro das constelações,
o que a gente percebe muitas vezes é que esse movimento que a pessoa tem, né, de vomitar em cima de todo mundo, de metralhar Sim, todo mundo, ele é tão inconsciente, tão enraizado, e aí quando a gente abre na constelação, a gente percebe que o pai ou a mãe foi exatamente igual, exatamente igual. E é o que a gente costuma falar, né? A culpa não é do pai e a mãe. O pai e a mãe fizeram o que foi necessário. Vale a sim, pena, vale como você vai lidar com isso. Mas às vezes essa informação ela vem quando você ainda é muito pequeno. E você, sim. quando é muito pequeno, a criança, você não tem filtro. Você Aham. absorve, ok, é isso que eu vou levar para minha vida, né? E o mais legal disso é que quando a pessoa percebe esse movimento de ser impulsiva, metralhar, até de soberba, de arrogância, quando ela Uhum. percebe isso que está acontecendo na concentração, ela fica totalmente chocada. Porque É, ela fala, nossa, eu sou assim e eu não percebia. Que na sim. verdade ela sabia, mas não aceitava. E aí, a partir daí, ela começa a compreender, porque é uma das coisas que eu coloco no meu livro, e você já está convidada para o lançamento, que se Deus quiser Tá. vai ser no final, lá em São Paulo, que é a compreensão. Quando a gente chega à compreensão e não o entendimento, porque eu sempre, a Aham. diferença entre entendimento e compreensão é que o entendimento isso aqui é branco. Ok, entendi. A Uhum. compreensão eu aceito. Mas por quê? Aceito. Outra forma de dizer da compreensão é assim: eu fui com a cara daquela pessoa, meu santo bateu. Mas Aham. como? Não sei. Então a compreensão ela não é racional, ela não é lógica. Você simplesmente compreende e começa a operar em cima daquela compreensão. Então, Legal. muito desses movimentos acontecem porque a pessoa está totalmente submersa às suas crenças, e tem um detalhe, enquanto ela não se permitir abrir, pode todo mundo falar para ela, mas ela não vai enxergar e ela não vai dar o braço a torcer para mudar. Sim, na verdade, eu vejo mentes reativas, né? Então a pessoa ela se vitima porque ela acha que ninguém a compreende, né? Até usando esse exemplo do restaurante de ontem, é, eu vi, achei muito engraçado, porque assim, a esposa, quando ela decide algo, ela tá brava e o marido vai contra, a gente fala, nossa, você nunca me dá razão, né? E eu achei interessante porque ele falou, não, não precisa falar, não precisa chamar o gerente, a moça só quis dar uma orientação. Não, você vai contra. Até meu marido falou, fala igual a você. Eu falei, nós somos mulheres, né? Não adianta. Mulher é tudo igual. Mas é importante a gente começar a olhar, porque eu falo o seguinte, a gente colhe resultado. Se tem alguma área da vida que não tá boa, vamos começar a entender que filtro é esse que a gente está dando para as nossas crenças, né? E quando a gente fala de uma identidade fortalecida, né? A gente está livre para receber feedback, a gente está livre para se manter em crescimento, a gente busca ajuda, né? A gente fala, poxa vida, como é que eu posso ser melhor? Né? Então a gente precisa começar a entender quais são os padrões de pensamento que a gente está tendo, né? Para manter resultados negativos. Eu costumo falar o seguinte: você cessa o problema quando você aprende o que você precisa aprender com ele, né? Você concorda? É isso mesmo. É isso Uhum. mesmo. E aí, olha só, falando aqui, eu até anotei aqui para não esquecer, quando a gente fala, primeiro a gente vai tratar ali, quando você está na constelação, você vai fazer essa pessoa entender os padrões comportamentais e a identidade. E como você trabalha essa crença de capacidade, que é essa competência do fazer, né? Porque o fazer, ele é consequência de uma identidade fortalecida. Que assim, eu sou, né? O que eu sou me leva a fazer e o que eu faço me leva a ter. Eu vejo que a gente está na contramão, né? Eu falo da pirâmide invertida. Muitos pais educando seus filhos de forma errada, né? Até que você falou, tá lá na infância. Então, por exemplo, a criança quer um celular, não, quero um iPhone, né? Tá focado ali no ter. Eu preciso ter para eu ser. Então, todos os meus amigos têm, todos os meus amigos podem jogar videogame a hora que quiser. Então, existe uma cobrança, né, da criança do ter, porque ela não sabe lidar com as emoções, né? Ela não sabe. Então, o pai inteligente emocionalmente é aquele que sabe dizer não com firmeza, que mostra para o filho que mesmo quando ele erra, tá tudo bem, porque é um eterno aprendizado à vida, né? E eu vejo muitos pais investindo muito
em escolas. Olha só que coisa louca. Paga uma escola cara, investe um monte, só que não perde, né, tempo em desenvolver a emoção da criança. Então, dá trabalho educar, eu prefiro dar um monte de cala a boca, eu prefiro ceder, vou no shopping, a criança falando, quero brinquedo, não, então né? Então, não põe limites, né? Eu falo que as crianças andam sem limites, sem conexão com elas mesmas, viciados emocionalmente naquela coisa da compra, porque você pode ver que uma criança, você pode dar um brinquedo caro, ela vai pegar e vai jogar, porque é só o ter, né? Ela tá ali naquele vício. Oi, Alex. Essa tem aquele momento de conquista. Conquistou, ela deixa. E como que você... E no caso dessa crença de capacidade, que eu posso fazer, a constelação também trabalha isso? Trabalha. Na verdade, a constelação é muito raro, é muito pouco que a constelação não vai trabalhar. A diferença da constelação, de você passar por uma constelação familiar e, por exemplo, passar por um processo de coaching, por exemplo, é que o processo de coaching você vai ali, sessão a sessão, trabalhando uma série de coisas além da capacidade, ele vai chegar naquilo. Quando a pessoa ela vem com essa, que a gente chama de questão, né? Com essa questão de, eu não sou capaz, eu não consigo lidar com isso. Nós, terapeutas, facilitadores em constelação familiar, nós, por trabalharmos muito dentro do campo da fenomenologia, desses movimentos, nós entramos muito no campo da percepção. Então, primeiramente, nós saímos do nosso julgamento de certo ou errado. Independente que dentro da nossa cultura social, aquilo que a pessoa esteja fazendo seja errado, abominável. Mas naquele momento a gente sai desse julgamento, se neutraliza, porque nós compreendemos que por mais cruel, por mais rude, soberbo que seja o comportamento daquela pessoa, ela tem aquele comportamento porque ela aprendeu dessa forma e ela segue um padrão repetitivo do sistema dela, da família dela, né? Então, bem, exime de culpa. Mas a gente compreende isso, por isso a gente sai do julgamento certo e errado. Então, quando a pessoa vem com isso, o primeiro fato é o sentimento de não capacidade para mim, Alex, ele tem uma origem. A falta de não capacidade para você, Bernadette, tem outra origem. Então, nós nunca vamos trabalhar o indivíduo, somente o indivíduo e aquilo igual. O seu problema de falta de capacidade, de sentir a capacidade, é isso, isso, isso. Não. Nós vamos entrar no sentimento, na sensação, na emoção que está por trás daquilo, saindo completamente da racionalidade. E aí, naquele momento, nós vamos posicionar os representantes, se for uma constelação em grupo, mesmo que seja individual, vamos posicionar os representantes e aquilo vai gerar um movimento. Que a partir de então, a pessoa ela vai compreender a origem do seu não merecimento, ou de não se sentir capaz. E aí, a partir disso, ela começa a se fortalecer. Porque, normalmente, quando a pessoa ela não se sente capaz, ela não se sente merecedora da vida, ela não se sente próspera, ela é totalmente insegura, o que nós sempre identificamos, é basicamente um fato, é que a pessoa ela não conseguiu incluir, né, aceitar seria a palavra correta, o pai e a mãe da forma como eles são. Sim. Tá? O que a gente enxerga? Eu, assim como você, eu sou metade do meu pai e metade da minha mãe. Eu não sou metade da personalidade dele, eu não sou metade do homem dele. Eu sou metade dele e metade da minha mãe. Eu não sou metade das atitudes e ações que eles tiveram. E as pessoas confundem. Né? Como que eu vou ser metade do meu pai se meu pai me abandonou? Não, não. Você não vai abandonar, mas você é metade. Um homem lá atrás gerou e concebeu junto com a sua mãe. Ponto, acabou. Você não pode mudar de pai. Você pode ter outras pessoas que você leva. Quando a gente percebe esse movimento de insegurança, como eu falei agora, percebe que um dos dois, ou até os dois, a pessoa ainda não aceita. Ela ainda tem muitos julgamentos. Ela ainda exige muito desses pais. E esse exigir está muito vinculado à nossa criança interior. Sim. Porque a criança... Porque o que acontece? Toda criança, quando ela vê os pais, independente de como são esses pais, ela enxerga algo que é totalmente irreal. Ela vê um pai super poderoso, ela vê um pai, uma mãe super, pais
superpoderosos, algo que é irreal. Ao mesmo tempo, ela exige desses pais algo que também é irreal. Os pais são normais. E eles não conseguem dar isso que a criança exige no inconsciente dela. Sim. Ok, ela cresce, e aí, muitas vezes, essa pessoa ainda continua nesse movimento de exigir isso dos pais. E enquanto ela não aceitar que a vida que ela tem hoje, que se ela está viva, se ela é filha, se ela é mãe, enfim, se ela está viva, enquanto ela não conseguir aceitar que ela está viva por causa que um homem e uma mulher deram vida a ela, independente do que esse homem e essa mulher fizeram, independente, sem crença. Quando ela conseguir aceitar, tomar essa força, principalmente desses dois, e compreender que atrás desses dois tem uma geração gigante, né? E compreender mais ainda que esse pai e essa mãe também foram filhos. Que eles também exigiram dos pais. Que eles também sofreram, eles também choraram, eles também carregam as mágoas deles, as exigências deles. Quando você passa a compreender isso, aí você começa a ter uma aceitação e aí você começa a olhar para o pai e para a mãe e falar, ok, eu te aceito, eu tomo você por completo. E aí, nesse momento, você, naturalmente, começa a tomar uma força muito grande. Você se sente mais vivo, você se sente mais forte. Você está tomando a força daqueles que te deram a vida. Exato. Então, ela vai muito nesse... Claro, só isso basta? Não. Né? A pessoa, depois que toma essa força, como o próprio Bert Hellinger, que era o que criou as constelações, trouxe as constelações, ele fala, os pais te deram o necessário, o resto é por você. Sim, você deram a vida, né? E eu costumo dizer, você quer ser feliz, você quer ser próspero, aprenda a honrar a tua história. Né? O primeiro passo, eu preciso honrar a minha essência, eu preciso honrar as minhas origens, né? A minha identidade, ela é fortalecida quando eu entendo que eu sou aquilo que os meus pais poderiam me dar. E às vezes a gente vê pessoas enfraquecidas porque o pai era muito crítico, né? Um pai muito rígido, um pai que nunca elogiava, um pai que não sabia nada, carinho, né? Mas a gente precisa entender que eles fizeram o melhor que eles podiam, né? A gente entende que existe essa repetição de padrão, então vou dar um exemplo. Já atendi pessoas que com uma sessão a gente conseguiu resolver um problema. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo me conectar com meu filho tem 9 anos, mas a gente não tem carinho, não tem nada. E a primeira coisa foi assim, como foi a tua infância? Né? Sua mãe te abraçava? Né? Sua mãe te dava carinho? Não, minha mãe nunca me elogiou, minha mãe não me abraçava, eu nunca tive um abraço. E aí, o exercício foi, então hoje você vai chegar em casa e vai encaixar o teu filho aqui, ó, no teu peito. Eu quero que você sinta o coraçãozinho dele bater. E foi incrível, porque ela falou assim, com essa ação eu fui curada. Eu aprendi que eu podia abraçar, mesmo que eu nunca fui abraçada, eu posso quebrar em mim, né? Eu falo que eu posso quebrar em mim um padrão negativo, né? Então, assim, a gente precisa ter essa clareza e falar, poxa vida, o que eu não quero mais para mim, né? Quem eu preciso me tornar para começar a ter o resultado que eu quero? Então, assim, eu vejo isso. Então, a gente não precisa ficar refém de história nenhuma, né? A nossa história é a história que a gente precisava ter. Eu costumo dizer que tudo que nos acontece é para nos fortalecer para a vida, né? Porque eu tive milhões de histórias tristes também, muitas coisas ruins, só que eu escolhi dar um significado positivo. Eu escolhi perceber e entender que as pessoas faziam o melhor que elas podiam com as emoções, com os padrões comportamentais. Então, ser feliz é uma decisão. É importante a gente falar disso, né, Alex? Sim, muito. E você tocou num ponto que é importante, que uma das chaves da compreensão é entender que muitas vezes as pessoas, e aí também os pais, eles não tiveram, né, talvez aquele movimento, como você falou da sua cliente, né, de abraçar, de elogiar. Primeiro, porque muito provavelmente não tiveram isso de seus pais, então não sabem como fazer, né? Mas aprende com os outros, às vezes não consegue. Ela está tão enraizada naquilo que ela não consegue. E o detalhe, as pessoas têm esse movimento
Porque elas estão presas dentro da realidade delas. Então, dentro da realidade delas, elas acreditam que aquilo é o certo, que aquilo é o máximo que ela pode dar. E quando a gente compreende isso, aí desatravanca a vida e pode ressignificar. Uma das coisas que eu falo, que a gente vê muito, né? As pessoas seguindo movimentos de fracasso, perda de dinheiro, sobrepeso e etc. Porque estão honrando, né? Por um amor cego que a gente chama, seguindo os mesmos passos que pai, mãe ou outros lá atrás. E aí uma das formas que eu falo, né, principalmente com pais que tiveram uma vida financeira muito instável, né? E aí quando vem o filho, nossa, minha vida não para. Aí eu pergunto, como é que era a vida financeira dos pais? Nossa, aí a pessoa se toca. Nossa, era igual, nossa, era alto e baixo. Acho que eu nunca vi meu pai financeiramente, né? Um dos movimentos olhe para essa instabilidade deles e fale assim, olha, além da vida que vocês me deram, eu vou honrar através da minha estabilidade financeira, eu vou honrar isso que vocês passaram. Só que mesmo isso, olha o esforço que vocês fizeram dentro dessa realidade de vocês para me ensinar, para me criar e assim por diante. E quando a pessoa ela faz isso, ela fala o seguinte, nossa, eu sigo um padrão de, por exemplo, de obesidade. E aí a pessoa percebe que ela está seguindo esse padrão, porque de repente o pai, a mãe, a avô, a avó eram muito pobres, e por um amor cego ela quer ser igual àquilo, ela faz igual, porque ela não pode dizer que ela estaria sendo desleal, de uma forma bem sucinta. Eu falo, ok, então honre essa obesidade deles através da sua saúde, através do seu corpo, do jeito que você quer. E aí você vê a pessoa entrando num processo de perder peso e tudo mais, de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil. E com alegria, com muita energia. E a gente fala que todo comportamento negativo tem um ganho, né? É uma loucura isso, mas, poxa vida, que ganho eu tenho que ganho eu tenho por estar nesse comportamento negativo? A gente precisa trazer clareza, né? O autoconhecimento, ele é libertador, porque ele vai navegar na sua identidade, o quanto você se sente preparado para fazer a vida acontecer de uma forma leve, né? Eu falo que é dizer sim para a vida, né? O quanto você está disposto a olhar de verdade para aquilo que você já não quer mais, né? E aí a gente fala também do merecimento, né? Às vezes a pessoa tem identidade fortalecida, ela faz as coisas, mas o merecimento é baixo. Então a pessoa fala, eu não preciso de muito, eu não preciso de nada disso. Então ela é uma mega sabotadora, né? Ela vai numa empresa, ela vai limitando. Eu falo que o nosso teto aqui, ó, o que a gente consegue enxergar é o que a gente consegue criar. E às vezes o nosso teto está baixo, então ela não se sente fortalecida, porque ela fala, não adianta eu gastar energia com isso, porque não vai acontecer, né? Eu não sou merecedora, o sucesso não é para todo mundo. Então, a pergunta é, você precisa decidir onde você quer estar. Então, assim, o que você ainda não tem na sua vida é porque você ainda não se tornou essa pessoa que merece isso. E eu falo que não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu falo que tem aquele que já aprendeu algo que você ainda não aprendeu, né? Então isso é conhecimento, né? É vida, né? Autoconhecimento, então melhor ainda. E quando a gente fala de percepção, não existe verdade, existe a sua percepção sobre as coisas, né? A gente fala muito disso, que o mapa não é território. Existe o teu mapa, né? O óculos, que são as lentes que você enxerga a vida. Então, assim, como é que está o seu mundo? Será que o teu mundo é um mundo onde tudo é difícil? Onde você não confia nas pessoas? Né? Onde você se autorrotula? E quando a gente fala de autorrótulo, né? Para mim, vamos pensar em uma pessoa que está com sobrepeso ou com obesidade. Não, ela faz piada dela mesma, ela fala, é mais fácil uma coisa acontecer do que isso. O rótulo, ele acaba te limitando, né? Te limitando a crescer. Então, se você é mãe ou pai, nunca rotule o teu filho, né? Não dê para ele essa possibilidade de não ser diferente, porque ele não é o comportamento dele, né? Ele é muito mais que o comportamento dele. E esse merecimento, ele tem que estar em alta, né? Você tem que olhar para essa vida e falar, poxa vida, eu costumo comparar a vida a um quebra-cabeça, né? Adoro essa metáfora.
E assim, esse quebra-cabeça, ele tem que estar claro, né, Alex? Assim, o que que eu vejo aqui? Como é que vocês trabalham essa visão de futuro, essa construção de identidade? Como é que isso é feito na constelação? Tá. Olha, basicamente, e até repetindo ainda o que eu já falei um pouco, nós temos uma frase assim: nós só conseguimos tomar a nossa vida, ou seja, tomar, que eu digo, de ser próspero, ser saudável, ir para frente, né? Isso com estabilidade e tal. Tomar a nossa vida a partir do momento que nós aceitamos aqueles que nos deram a vida, pai e mãe. Sim. Tá? Uhum. Então, Esse é o ponto principal, né? Eu honro a minha história, de onde eu vim. principal. E assim, o aceitar, que as pessoas confundem muito isso. Alex, mas não tem como conviver com a minha mãe. Ou meu pai me abandonou. Ou por exemplo, o meu avô foi assassino. Não importa o que eles foram. Uhum. Aceitar, tomar, não quer dizer que eu tenha que amar e conviver com eles. A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas, mãe, pais, que às vezes não tem como você conviver. Né? Por Uhum. personagem. Mas a partir do momento que eu compreendo isso, eu consigo seguir a minha vida sem rotular isso daí. Porque quando eu rotulo, Uhum. mas eu rotulo os meus antepassados, a minha origem, fica muito pesado. Sim. Só que a partir desse momento, né, que eu já fiz isso, já aceitei todo mundo, o passo qual é a força que você precisa para ir adiante? E se você conseguir compreender que houve, por milhares de gerações, uma força para ir adiante, você consegue levar essa força adiante também. Só que é uma questão de foco, é uma questão Uhum. de objetivos, né? E tem muita gente que fala assim, nossa, Alex, será que eu ainda... Né? Porque a gente fala assim, que a mãe, né, basicamente, né? A mãe é aquela que nos traz a vida, nos traz a prosperidade, nos traz a saúde, de uma forma resumida. E o pai é aquele que nos dá força, coragem para ir para a vida, né? A mãe nos dá a vida, o pai nos dá o mundo, né? É a força do pai que nos dá fora, é aquela coisa toda. E aí as pessoas falam, nossa, eu trabalhei tanto pai e mãe, que mas minha vida ainda não anda. Uhum. Será que eu preciso ainda trabalhar mais o pai e mãe? Eu falei, não, eu acho que você já tomou o seu pai e sua mãe. Você já aceitou. O problema é, para onde você quer ir? Para Uhum. onde? Porque às vezes você tem tanta energia, você tem tanta força, mas o ponto é, Uhum. cadê o meu foco? Eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, e aí fica aquela coisa. Eu sou bom em 4 caminhos, mas eu fico parado porque eu não sei para qual dos caminhos eu quero ir. Então a Sim. constelação ela mostra muito isso. Tá. Olha, ok, você já compreendeu, você já deixou o que é deles e tomou o que é seu. Uhum. Agora o movimento é ir para frente. É você Sim. ir para frente. Uhum. Pelo que E essa clareza de para onde eu tô indo, qual é a história que eu quero contar, olhar para o quebra-cabeça mesmo. Quando a gente fala de montar o quebra-cabeça da nossa vida, a gente está falando o que é importante para gente, né? Para onde eu tô indo. Aí entra isso que você acabou de falar. Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente vai fazendo um monte de coisa, né? Vem alguém, sugere alguma coisa. Agora, quando a gente desenha a vida que a gente quer, a gente olha e a gente fala, nossa, essa pecinha aqui encaixa no meu quebra-cabeça, faz sentido essa decisão, né? total. E fica muito mais natural. Fica Sim, muito mais natural. e é importante, até o que você disse, você falou, às vezes a pessoa é boa em 4 coisas, né? É importante a gente saber, o autoconhecimento, ele nos traz essa clareza, poxa vida, o que são dons e talentos meus? Então, na nossa imersão que vai acontecer no próximo domingo, a gente tem uma ferramenta somente para olhar para isso. Então, como é que eu vou entender se o meu dom e talento é esse? Como é que eu vou entender se o que eu faço hoje na minha vida profissional é aquilo que eu realmente nasci para ser? Porque o que eu digo, quando a gente se conecta com a nossa verdade, a gente está fluindo, né? Eu falo que é você liberar o fluxo da prosperidade e você precisa entender, né? Aquilo que... A gente está falando da sua vida, a gente está falando da sua história. Então, assim, será que eu sei lidar com as minhas emoções? Será que eu sei que eu estou no lugar certo? E principalmente quando a gente fala de identidade ou de vício emocional, né? Na verdade, a gente vê pessoas reféns de histórias negativas, repetindo padrões
Então, na nossa imersão de domingo, a gente também consegue olhar para vícios emocionais para você conseguir deixar eliminar, né? Para que você realmente se sinta fortalecido para criar essa história linda, né? Livre, para você ser realmente quem você nasceu para ser. E eu falo que é estar entre os 20% das pessoas que vão ter sucesso na vida, né? Muitas pessoas não vão ter, muitas pessoas não vão buscar autoconhecimento. Eu falo que a pessoa está num resultado negativo por muito tempo, mas ela não para, né? Ela não para olhar e fala, poxa vida, o que eu preciso aprender sobre isso, né? Então, por isso que eu falo que vale a pena a gente olhar de verdade, com coragem, com foco e com determinação para fazer as coisas acontecerem. Não, Legal. total. Muito importante. E Alex, como que a inteligência emocional te ajudou, né? O Alex é formado aqui pelo nosso instituto, ele já era constelador, fez a formação de comportamental, inteligência emocional. Compartilha aí como é que foi isso no teu trabalho, como é que a inteligência emocional te ajuda aí no teu dia a dia. Olha, eu vejo, não me comparando no sentido de bom ou melhor, de melhor ou pior que o outro, mas quando você tem um compreendimento do que está por trás da filosofia da inteligência emocional, fica muito mais fácil para você compreender algumas dinâmicas que ocorrem não só na sua vida, né, mas também quando você faz uma constelação. Principalmente quando eu falo essa questão, né, o pai e a mãe fizeram aquilo porque estavam na realidade deles. Eles acreditavam que aquilo é certo. Isso é algo que eu trouxe da inteligência emocional. Porque a constelação familiar é isso. Mas quando você tem essa compreensão, né, da inteligência emocional, é muito mais fácil para você lidar com aquilo que já está se apresentando. Então, na minha vida, falando por mim, quando eu fiz a formação, e eu conheci vocês antes da formação, que foi no evento em julho, acho que há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, que foi eu não lembro agora o nome do evento. Mas foi assim, foi Despertando o Gigante Interior. Isso. Foi 2 dias, né? E eu, apesar de ser constelador, de estar há muito tempo trabalhando com isso e tal, mas eu ainda precisava de algo para ação, que é o que me faltava. Sim. E compreender, né, ter aquele compreendimento de inteligência emocional futuramente, depois, através da formação em coaching, isso me fez ter a ação. Me fez ter... a força eu já tinha, eu só precisava da ação. Sim. Então, foco, direcionamento, aí compreender o que é objetivo, clareza. Então, quando a pessoa tem esse compreendimento da inteligência emocional, você aplica de fato, não adianta só você compreender e não aplicar, isso é constantemente, diariamente, você é colocado à prova para lidar emocionalmente, inteligentemente, emocionalmente, a sua vida muda. A sua vida se transforma. Você passa a lidar com algumas coisas de uma forma que você não lidava antes. E para mim, tanto na minha vida pessoal, na minha vida familiar e principalmente na minha vida profissional, eu acho que, como eu falei nisso, foi um divisor de águas quando eu comecei a entrar, me aprofundar nesse conhecimento, não só do coaching, mas principalmente da inteligência emocional, que na época era o foco de vocês, né? Legal. Emocional. Então, isso foi fantástico. Sim. Eu costumo falar que a inteligência emocional, ela te leva para ação, né? Muitas pessoas hoje apenas reagem, né? Então, quando a gente não tem essa inteligência emocional, a gente está reagindo o tempo todo, a gente está refém das histórias, a gente está refém das crenças limitantes dos outros. E quando a gente começa a entender da inteligência emocional, a gente traz para nós a responsabilidade de agir. Né? Então, você consegue, aquilo que a gente fala, eu olho para um problema de forma desassociada e eu falo, faz sentido isso? Né? O que eu faço com as coisas que me acontecem? Eu não sou mais refém de nada. Né? Então, você começa a tomar ações pertinentes, você consegue desenvolver empatia, né? Eu acho que a empatia, ela é mágica, que é essa possibilidade de se colocar no lugar do outro o tempo todo. Então, você se torna um menos julgador, né? Isso é fato, a gente vive isso. Então, na verdade, quando a gente consegue desenvolver a empatia, a gente melhora a comunicação, a gente se sente mais conectado e a vida muda, né? Eu falo que eu mudo meu mundo, né? A mudança que eu espero no mundo, ela está em mim.
né? Então, eu preciso realmente aprender sobre isso, investir em inteligência emocional. Não adianta você dar a melhor escola para o teu filho se você não ensiná-lo a lidar com as emoções. E como é que eu ensino? Mudando o que eu faço, né? Eu falo que uma mãe treinadora emocional do filho é aquela que conhece as próprias emoções, é aquela que se auto-percebe, é aquela que não reage, né? Tira a impulsividade, começa a trazer clareza para a jornada, vale a pena investir. E para você que está aqui na live, a gente vai ter manda pra gente um direct, fala, eu quero participar da imersão, vai ser domingo, aqui em Campinas, são 12 horas, você vai se livrar de vícios emocionais, né? Para os seus seguidores, Alex, será um prazer receber todo mundo aqui no Instituto, né? E também, Alex, fala aí como é que funciona para constelar com você, como é que você faz, é online, explica aí para o pessoal. Bom, hoje o meu foco dentro das constelações está muito voltado para as formações também, né? Mas eu ainda tenho e atendo muito online, então hoje a constelação dá para ser aplicada de forma online com resultados muito bons. Ou quem tiver interesse, se tem mais, manda um direct para mim aqui depois, no Facebook, no Instagram, né, como Alex Nelson Oficial. No YouTube eu tenho vídeos diários sobre constelação, são no mínimo 2 vídeos por dia. Não, eu fico impressionada com o nível de realização que você desenvolveu, porque eu falo, gente, todos os dias vídeo. Impressionante. Com 2 vídeos todos os dias, mais de segunda a segunda, mais 2 lives, né, novas por semana. Uau. Ainda tem um programa legal. Sexta-feira agora, às 15 horas, ao vivo na Rádio Mundial. Qual que é o canal da Rádio Mundial? 95.7, FM 95.7 ou rádio.com.br. Você entra, você consegue ouvir pelo site também. Como eu falei, você já está convidada. Né? Vou levar. Então, vamos marcar uma data, tá? E é isso. Assim, eu acho que no meu papel como constelador, como coach também, a partir do momento que você começa a respeitar o limite do outro, no sentido de eu posso até olhar para uma pessoa e perceber que ela precisa fazer um trabalho, mas enquanto o outro não perceber isso, todo e qualquer trabalho que eu faça pode ser em vão. Porque aí eu me coloco acima deste. Agora, quando aquele percebe, nossa, eu preciso mudar, e aí ele vem até você, todo e qualquer trabalho soluciona. Então, hoje, os atendimentos que eu faço, hoje 90% dos atendimentos que eu tenho com constelação familiar são online. Que legal. Hoje eu atendo no França, eu atendo no Canadá, eu atendo na Angola, Brasil, obviamente, né? Brasileiros que estão lá, enfim, é muito bacana. E é só me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Alex Nielsen Oficial, ou no YouTube também, em constelação. E eu estou à disposição para perguntas, para qualquer coisa, eu estou sempre à inteira disposição. Eu tenho paixão em falar sobre desenvolvimento humano, principalmente aí, com base nas constelações familiares. Sim, é maravilhoso, né? Bom, gratidão por você estar aqui compartilhando. Nós temos muito orgulho de você ser formado pelo nosso instituto, em ver o teu nível de realização, a sua conexão com a sua missão de vida, né? É linda, é mágica, né? Parabéns pelo seu trabalho. E para você que quer estar com a gente, quer se conhecer, a gente te espera. Manda um direct. Eu tenho uma surpresa para você. Eu tenho certeza que você tem condições de estar com a gente domingo, tá? Vai ser um prazer, gratidão. E se tiver pergunta aí, a gente vai dar um jeito de responder depois, tá? Pode mandar que eu respondo. E até eu que agradeço a oportunidade, agradeço todas as oportunidades que vocês deram no início também. E eu deixar aqui um recado para os seus seguidores, também para os meus seguidores que estão aí, para quem vê posteriormente. Sim. Se puderem, vão nesse evento, porque eu tenho certeza que esse evento vai mudar muita coisa na vida de vocês, vai ser transformador. Eu tenho certeza absoluta, nem 99%, 100% que vocês... Sim, vale a pena. Mas vá com essa mente aberta, vá para ver aquilo que você nunca viu. Porque... E na verdade a gente fala que quando uma mente expandida, nunca mais ela volta, né? E quando a gente está disposto, né, a aprender, quando a gente está disposto a ser melhor, né, a gente aprende, a gente abre os filtros, né? Eu falo que
Às vezes dói, a mudança dói, mas vale a pena, né? Porque o fracasso dói mais, né? O fracasso, o insucesso, criar filhos enfraquecidos às vezes a gente tem relacionamentos destruídos só por falta de comunicação, por conta de vícios emocionais, né? Até o caso da moça do restaurante que eu falei. Às vezes, a gente está num vício tão de reclamação, de vitimação e química, né? Química negativa. Então, a gente precisa trazer esse protagonismo e falar, eu não quero mais sentir isso. E nessa imersão, eu vou te ensinar a lidar com as suas emoções para você realmente se posicionar para a vida, né? Vale a pena investir. Eu falo que a gente pode mudar todos os dias e isso é mágico, né? Quando a gente não está feliz com o que a gente está colhendo, é só a gente mudar o que a gente está fazendo. E conhecimento sempre é bem-vindo, tá bom? Super beijo para você, então. Espero aí o convite para estar na rádio com você, tá? Eu vou a data e mando para você, a gente marca. Tá joia. Obrigada, Alex. Até mais, então. Tchau, pessoal. Gratidão aí. Até. Tchau, tchau. Tchau, até.